Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Curiosidades com VDZ. Hoje a gente vai destrinchar um estudo que está mexendo com a cabeça dos climatologistas. Cortar as emissões de metano, aquele gás que todo mundo aprendeu a demonizar, pode atrapalhar a recuperação da camada de ozônio. Sim, exatamente o oposto do que a lógica imediata sugere. A pesquisa, liderada pela doutora Helena Torres na Universidade de Leeds, na Inglaterra, foi publicada em abril de 2026 na revista Nature Geoscience e mostra que o metano reage na estratosfera com o cloro liberado pelos antigos CFCs, transformando-o em ácido clorídrico, uma forma química bem menos agressiva ao ozônio. Desde 1987, com o Protocolo de Montreal, a humanidade baniu os clorofluorcarbonetos e o buraco na camada de ozônio sobre a Antártida vem lentamente cicatrizando, mas esse escudo extra que o metano oferece pode acelerar a cura. Agora, imagine a Terra sem essa proteção marginal, recebendo uma dose maior de radiação ultravioleta. E você começa a entender o tamanho do dilema que vai guiar nossa conversa até o fim. Para entender esse efeito colateral, é preciso subir até a estratosfera, entre 15 e 50 km de altitude, onde fica a camada de ozônio que absorve quase 98% dos raios ultravioleta do tipo B e C. Ali, o metano, que chega principalmente de áreas alagadas, pecuária bovina, plantações de arroz e vazamentos de combustíveis fósseis, passa por um processo de oxidação e libera átomos de hidrogênio. Esses átomos reagem com o cloro ativo que destruiu tanto ozônio no século XX, convertendo-o em cloreto de hidrogênio, um reservatório estável que não ataca o O. Para se ter uma ideia, cada molécula de metano pode desativar dezenas de átomos de cloro, e a concentração de metano na atmosfera saltou de 0,7 partes por milhão na era pré-industrial para 1,9 partes por milhão em 2025, segundo a Organização Meteorológica Mundial. Foi esse aumento que involuntariamente reduziu em cerca de 15% a eficiência da destruição do ozônio polar, criando um cobertor químico que ninguém planejou. Agora, o empurrão global para cortar 40% das emissões de metano até 2040 pode encolher esse cobertor justo quando o buraco na Antártida dava os primeiros sinais de fechamento definitivo. Os números do estudo da doutora Torres assustam. Simulações feitas no supercomputador Monson, do Met Office britânico, indicam que uma redução agressiva de 45% nas emissões de metano até 2040 faria a coluna total de ozônio sobre o Polo Sul diminuir 3,2% em relação ao cenário de manutenção das taxas atuais, um retrocesso de aproximadamente 6 anos no cronograma de recuperação. A pesquisa rodou 18 modelos climáticos diferentes e todos apontaram para o mesmo sinal, ainda que com intensidades variadas. Nós não esperávamos uma sensibilidade tão alta, afirmou a própria Helena Torres em entrevista ao Olhar Digital, destacando que o Protocolo de Montreal evitou cerca de 2 milhões de casos de câncer de pele por ano, mas que a pressa em mitigar o metano pode devolver parte desse risco às populações do Hemisfério Sul, incluindo cidades como Porto Alegre, no Brasil, Melbourne, na Austrália, e Cidade do Cabo, na África do Sul. A boa notícia é que o efeito é temporário, uma vez que o cloro residual do século XX for completamente eliminado, em torno de 2070, o metano deixará de ser necessário como escudo, mas até lá a equação climática ganhou mais uma incógnita perigosa. E o que significaria um ozônio mais frágil na prática? Para cada 1% de redução na camada de ozônio, a incidência de câncer de pele não melanoma sobe cerca de 2% e a de melanoma maligno, o tipo mais letal, até 1,5%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Além disso, culturas agrícolas como soja, trigo e milho podem perder produtividade porque a radiação ultravioleta danifica o processo de fotossíntese, e os ecossistemas marinhos sofrem com a morte do fitoplâncton, base de toda a cadeia alimentar dos oceanos. Em países como o Brasil, onde a pecuária responde por 27% das emissões nacionais de metano de acordo com o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases do Efeito Estufa, o debate ganha um tom local urgente. Reduzir o rebanho sem políticas complementares de gestão do cloro estratosférico poderia proteger o clima imediato, mas abrir um rombo extra na proteção solar que cobre o território nacional de Roraima ao Rio Grande do Sul. A ciência então pede calma e integração. Cortar metano é indispensável para segurar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius,
mas precisa ser combinado com a remoção ativa de CFCs que ainda vazam de geladeiras antigas e sistemas de ar-condicionado abandonados em todo o mundo. Diante desse impasse, os pesquisadores propõem um caminho de 3 trilhas. Primeiro, acelerar a eliminação dos bancos de CFCs e halons ainda estocados, que representam o equivalente a 9 bilhões de toneladas de dióxido de carbono em potencial de aquecimento e continuam lentamente subindo para a estratosfera. Em segundo lugar, investir na captura de metano em aterros sanitários, minas de carvão e sistemas de petróleo e gás, onde o gás pode ser queimado e transformado em CO antes de escapar, reduzindo tanto o efeito estufa quanto o impacto químico na estratosfera. E, por fim, monitorar com satélites de última geração, como o Copernicus Sentinel-5P da Agência Espacial Europeia, as concentrações de cloro e metano em tempo real, ajustando as metas nacionais de emissão conforme a saúde da camada de ozônio. A conclusão da doutora Torres é uma frase que vai ecoar nas conferências do clima: não podemos combater um problema criando outro, a atmosfera é um sistema único e merece respostas igualmente únicas. O equilíbrio entre metano e ozônio, agora sob os holofotes, nos força a lembrar que cada ação, por mais bem intencionada, mexe com engrenagens planetárias que ainda estamos longe de dominar completamente. E assim encerramos nossa jornada pela química invisível do céu. Se esse paradoxo explodiu sua cabeça, deixe aquele like poderoso, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma curiosidade. Comente aí se você já sabia que o metano fazia esse papel duplo e compartilhe com aquele amigo que adora um dilema científico. Espero que tenham curtido esse conteúdo e não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e acionar o sininho para estar por dentro de todas as novidades no canal. Estarei lendo todos os comentários. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!